Norea estava confiante no meio da reunião de oficiais humanos. Sua pele prateada brilhando suavemente sob as luzes artificiais quentes do salão da embaixada. Ela atraía atenção não apenas por sua beleza sobrenatural, mas pela confiança serena que irradiava. Como diplomata alfariana, dedicou anos para construir uma ponte entre seu povo e a humanidade, uma tarefa repleta de desafios. No entanto, hoje parecia diferente. Um peso pesado pressionava suas costas, e uma tensão desconhecida se espalhava por seus membros. A delegação humana murmurava entre si, seus sussurros mal audíveis, mas Norea podia sentir a curiosidade deles. Os humanos tinham um talento para observar, questionar e analisar, qualidades que eram cativantes, mas às vezes opressivas. Ela se concentrou na tarefa em mãos, sua voz calma e medida enquanto se dirigia a eles. Nosso povo sempre valorizou a paz. Começou, suas palavras fluindo melodicamente em sua língua nativa, traduzidas perfeitamente para o inglês pelo implante linguístico em sua garganta. Embora diferimos em forma e pensamento, nosso desejo compartilhado por harmonia nos une. De repente, uma dor aguda atravessou suas costas, inesperada e intensa, fazendo-a hesitar no meio da frase. Sua respiração falhou, e ela pressionou uma mão contra o pódio, em busca de apoio, enquanto a sala ao seu redor se desfocava. Os rostos dos humanos se transformaram em formas indistintas. Ela lutou para se estabilizar, desejando que seu corpo cooperasse, mas a sensação piorou. Uma profunda constrição se espalhando por seus ombros e descendo pela coluna. A última coisa que viu antes de sua visão escurecer foi a expressão preocupada de um jovem humano correndo em sua direção. Quando Norea abriu os olhos novamente, foi recebida pelo branco estéril de uma ala médica. O ar estava impregnado de antisséptico e máquinas suaves preenchiam o ambiente com um zumbido. Seu corpo se sentia pesado, seus membros relutantes em se mover. Lentamente, ela virou a cabeça para ver um humano ao seu lado. Seu rosto uma mistura de foco e preocupação. "Você está acordada", disse o homem. Sua voz firme, mas calorosa. Seus olhos escuros encontraram os dela brevemente antes de ele voltar sua atenção para um dispositivo em sua mão. "Sou Ruven. Fui designado para supervisionar seu cuidado." Norea piscou, tentando juntar o que havia acontecido. "Eu desmaiei." Ruven acenou com a cabeça. "Durante seu discurso, você está apresentando sintomas consistentes com um coágulo interno, uma obstrução nos caminhos de energia do seu corpo. Isso está fazendo com que seus músculos se tensionem e seus sistemas enfraqueçam." "Um coágulo", Norea repetiu, sua voz mal acima de um sussurro. Entre seu povo, tais condições eram raras, muitas vezes ligadas a estresse emocional ou desequilíbrio energético prolongado. Ela tentou se sentar, mas uma onda de tontura a deteve. "Calma", Ruven disse gentilmente, colocando uma mão em seu ombro. "Você ainda está fraca." "Deixe-me ajudar." Norea hesitou, mas acenou com a cabeça, permitindo que ele ajustasse sua posição. Seu toque era firme, mas cuidadoso. Os humanos não eram conhecidos por sua sutileza, mas este possuía uma gentileza que a surpreendeu. "Você se lembra de ter se sentido mal antes de hoje?" ele perguntou. Seu tom profissional mais gentil. "Estive tensa", Norea admitiu. "Houve pressão do meu conselho, expectativas que devo atender. Mas isso é diferente de tudo que já senti." Ruven franziu a testa.
suas sobrancelhas se unindo em pensamento enquanto colocava um scanner sobre suas costas. O coágulo é extenso, disse ele após um momento. Está afetando sua mobilidade e fluxo de energia. Se espalhar mais, pode comprometer seus sistemas vitais. O peito de Norea se apertou com suas palavras. Ela havia enfrentado muitos desafios como diplomata, mas nenhum parecia tão pessoal ou imediato. Você pode tratá-lo. Estou trabalhando nisso, Ruvin respondeu. Sua fisiologia é diferente da nossa, mas estive estudando os dados que seu povo compartilhou conosco. Acredito que posso adaptar um de nossos tratamentos para atender às suas necessidades. Sua confiança era reconfortante, mas Norea não pôde ignorar o lampejo de dúvida em seus olhos. Ela conhecia os riscos de permitir que um humano interviesse, mas que escolha ela tinha? Os curandeiros de seu povo estavam longe, e o conselho levaria muito tempo para responder. Faça o que precisar, disse ela finalmente, sua voz firme apesar do medo que a consumia. Eu confio em você. As palavras pairaram no ar, mais pesadas do que ela pretendia. Ruvin olhou para ela, sua expressão suavizando. Não vou decepcioná-la, disse simplesmente. Os próximos dias se confundiram em um turbilhão de testes e tratamentos. Ruvin trabalhou incansavelmente, consultando especialistas humanos e aterianos para desenvolver um plano tonto. Apesar das barreiras linguísticas e diferenças culturais, sua determinação nunca vacilou. Norea o observou de sua cama, intrigada por sua dedicação. Os humanos eram criaturas fascinantes, frágeis, mas resilientes. Ela admirava seu foco, a maneira como suas mãos manobravam habilidosamente sobre o equipamento, seus olhos afiados de concentração. Uma noite, enquanto ele ajustava as configurações de uma máquina ao seu lado, ela falou: "Você se importa profundamente com seu trabalho." Ruvin olhou para ela surpreso. "Eu me importo. Ajudar os outros é o motivo pelo qual me tornei médico. Não é apenas um trabalho, é uma responsabilidade." Norea inclinou a cabeça, estudando-o. "Entre meu povo, os médicos são altamente reverenciados. Nós os vemos como guardiões da vida, protetores de nossa essência. Você incorpora esse espírito." Ele sorriu, um leve rubor colorindo suas bochechas. "É gentil da sua parte dizer isso. Acho que poderíamos aprender muito com seu povo." "E nós do seu?" Norea respondeu. "Sua compaixão é única, algo que muitas vezes lutamos para entender." A conversa deles foi interrompida pela chegada de um curandeiro eteriano, um ancião adornado com robes elaborados e empunhando um bastão brilhante. Ela examinou Norea com um olhar crítico e, após uma longa avaliação, virou-se para Ruvin. "Esta condição está além das minhas capacidades." Admitiu a curandeira, seu tom pesado de arrependimento. "O coágulo é muito profundo, muito complexo para nossos métodos tradicionais. Talvez suas tecnologias humanas possam ter sucesso onde nós não conseguimos." Ruvin acenou com a cabeça, o peso da responsabilidade evidente em sua expressão. Ele se virou novamente para Norea, sua determinação clara. "Farei tudo o que puder." A confiança entre eles se aprofundou enquanto colaboravam, construindo uma ponte entre seus mundos. Norea compartilhou insights sobre a biologia de seu povo, enquanto Ruvin explicava as complexidades da medicina humana. Lentamente, mas com certeza, eles começaram a desvendar o mistério de sua condição. Uma noite, enquanto Ruvin se preparava para a fase final do tratamento, ele se sentou ao lado de Norea, a exaustão evidente em seus traços, mas sua determinação inabalável. "Eu preciso que você permaneça forte", disse ele suavemente. "Este procedimento pode ser desconfortável, mas é nossa melhor chance." Norea estendeu a mão, seu toque roçando o dedo. "Eu suportarei."
e tenho fé em você. O momento perdurou, emoções não ditas passando entre eles. Pela primeira vez em dias, Norea sentiu um lampejo de esperança, não apenas por sua recuperação, mas pelo vínculo que haviam formado. O tratamento os testaria a ambos, mas juntos estavam prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Quando a aurora rompeu, a ala médica zumbia com atividade silenciosa. Owen havia preparado o equipamento necessário para a fase final do tratamento de Norea. Uma luz dourada suave, filtrando-se pelas janelas altas, banhando a sala estéril em calor. A atmosfera, embora clínica, parecia carregada de expectativa. Norea deitou-se imóvel na mesa de tratamento, seu cabelo prateado caindo como metal líquido ao seu redor. Seus olhos luminosos encontraram os de Ruven, enquanto ele se aproximava, carregando um pequeno dispositivo que brilhava com uma luz azul suave, uma fusão da tecnologia humana e dos condutores de energia aetherianos, nascida de seus esforços compartilhados. Você está pronta? Ruven perguntou, sua voz calma, mas tingida de preocupação. Norea deu um leve aceno, sua expressão serena, mas resoluta. Faça o que precisar, Ruven. Eu confio em você. Ele respirou fundo, suas mãos firmes enquanto começava o procedimento. O dispositivo emitiu um suave zumbido, e um calor gentil se espalhou pelas costas de Norea enquanto ele o aplicava na área afetada. Os condutores de energia se ativaram, enviando pulsos de luz para sua pele. Era um processo delicado, exigindo precisão e foco inabalável. O corpo de Norea se tensionou à medida que o tratamento progredia. A sensação era estranha, uma mistura de pressão e liberação, como uma represa se rompendo dentro dela. Ela cerrou os dentes, suas mãos agarrando as bordas da mesa. Ruven notou seu desconforto e pausou, seus olhos encontrando os dela. Respire, ele instruiu suavemente. Eu sei que é difícil, mas você precisa ficar relaxada. Os caminhos de energia responderão melhor se você estiver calma. Ela exalou lentamente, concentrando-se em sua voz enquanto seu peito subia e descia. Havia algo reconfortante em sua presença. Uma âncora firme na tempestade de sensações que percorria seu corpo. Os minutos se estenderam, cada um teste de resistência para ambos. Ruven monitorou o dispositivo cuidadosamente, ajustando as configurações para garantir que o fluxo de energia permanecesse estável, enquanto observava a tensão nos traços de Norea. Nobento e Sol Gama. Seu corpo tremia sob a pressão, mas ela se mantinha firme, sua determinação inabalável. Finalmente, o dispositivo emitiu um suave sinal sonoro, sinalizando o fim do procedimento. Ruven deu um passo para trás, suas mãos tremendo levemente enquanto deixava o dispositivo de lado. Ele se virou para Naria, seu coração acelerado com uma mistura de alívio e expectativa. Está feito, ele sussurrou, mal acima de um sopro. Naria ficou parada por um momento, os olhos fechados enquanto absorvia as sensações que percorriam seu corpo. Lentamente, ela se empurrou para cima. Seus movimentos hesitantes, mas intencionais. Ela girou os ombros, testando sua amplitude de movimento, e um leve sorriso se espalhou por seus lábios. A dor ela se foi, exclamou, a maravilha preenchendo sua voz. Eu posso me mover livremente novamente. Ruven exalou um ar que não percebeu que estava segurando. Um sorriso puxando seus lábios enquanto a observava. O alívio o inundou como uma onda. Você conseguiu, ele disse. Sua resiliência tornou isso possível. Naria se virou para ele, seu olhar suave,
mas intenso. Não, Ruvim, foi sua habilidade e dedicação. Sem você, eu talvez não tivesse sobrevivido a isso. Seus olhos se encontraram e, naquele momento, as barreiras de espécies e culturas pareciam se dissolver, deixando apenas a compreensão compartilhada de duas almas que enfrentaram a adversidade juntas. À medida que os dias passavam, Naria recuperou sua força e retomou suas funções como diplomata. Sua gratidão por Ruvim era evidente em cada interação. O vínculo que haviam forjado durante sua recuperação permaneceu um fio silencioso, mas inquebrável, ligando suas vidas. Uma noite, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons vibrantes de laranja e rosa, Naria procurou Ruvim. Ela o encontrou no jardim fora da ala médica, cuidando de um pequeno pedaço de flora alienígena presenteado pelo Conselho Alfiriano. Seu rosto iluminou-se com um sorriso ao vê-la se aproximar. Ruvim, ela começou, seu tom hesitante, mas sincero. Eu queria agradecer a você novamente não apenas por salvar minha vida, mas por me mostrar a profundidade da compaixão humana. Você me deu uma nova perspectiva sobre sua espécie. Ruvim deixou suas ferramentas de lado, sua expressão pensativa. E você me mostrou a força e a graça do seu povo. Naria, esta experiência tem sido humilhante, para dizer o mínimo. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Ela se aproximou, seus olhos prateados refletindo o calor do sol poente. Você se tornou mais do que um médico para mim, Ruvim. Você se tornou um amigo, um confidente, talvez algo mais. A respiração de Ruvim parou em sua garganta enquanto ele buscava em seu olhar qualquer indício de hesitação. Tudo o que encontrou foi sinceridade. Seu coração acelerou enquanto ele dava um passo à frente, fechando a distância entre eles. Naria, ele disse suavemente, sua voz carregada de emoção. Eu nunca conheci ninguém como você. Você mudou a maneira como vejo o mundo. O ar entre eles ficou carregado, seus sentimentos não ditos finalmente encontrando uma voz. Naria estendeu a mão, seu toque roçando o dele, e o contato enviou uma faísca através de ambos. Naquele momento, as barreiras do dever e da etiqueta derreteram-se, deixando apenas a conexão crua e inegável entre dois seres que enfrentaram as probabilidades e emergiram mais fortes juntos. À medida que as primeiras estrelas apareciam no céu noturno, Ruvim e Naria estavam no jardim, seus corações batendo como um só tonto. Sua jornada estava longe de acabar, mas eles sabiam que, quaisquer que fossem os desafios à frente, os enfrentariam juntos. Os dias que se seguiram fluíram com uma nova facilidade, como se o próprio universo tivesse suavizado suas bordas para Naria e Ruvim. Sua conexão se aprofundou a cada momento que passava. Mas nenhum deles falava abertamente sobre as emoções que fervilhavam sob a superfície. Havia uma compreensão tácita entre eles, um respeito mútuo que transcendia a necessidade de declarações imediatas. Naria se lançou de volta ao trabalho com vigor. O Conselho Alteariano havia notado sua recuperação e o papel que Ruvim desempenhou nisso. Sua cooperação se tornou um farol de esperança para uma unidade mais profunda, com delegados de ambos os lados se reunindo com mais frequência para trocar ideias, tecnologia e cultura. No entanto, os momentos silenciosos entre Naria e Ruvim continuavam sendo os mais preciosos para ela. Eles frequentemente permaneciam no jardim, conversando até tarde da noite,
suas conversas variando de reflexões filosóficas a brincadeiras leves que os faziam rir até as laterais doerem. Naqueles momentos, o peso da diplomacia e do dever desaparecia, deixando apenas a simples alegria da companhia. Uma noite, enquanto as luzes da colônia da Terra em Alfaria brilhavam à distância, Naria se viu caminhando sozinha. O céu era uma vasta extensão de estrelas, sua luz lançando um brilho suave sobre a paisagem. Ela parou perto da borda de um lago sereno, sua superfície refletindo a beleza celestial acima. Seus pensamentos vagaram para Ruvim, cuja presença se tornara uma fonte constante de conforto e força em sua vida. Ela não podia negar o calor que preenchia seu peito ao pensar nele, nem a maneira como seu pulso acelerava quando ele estava por perto, uma sensação ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante, uma vulnerabilidade que ela nunca havia permitido a si mesma antes. Como se convocado por seus pensamentos, Ruvim apareceu, sua silhueta inconfundível contra o brilho suave do lago. Ele se aproximou, carregando um pequeno pacote, que colocou cuidadosamente na grama macia. Eu pensei que poderia te encontrar aqui, ele disse. Sua voz suave, mas firme. Naria se virou, sua expressão uma mistura de surpresa e alegria. Ruvim, o que te traz aqui? Ele gesticulou para o pacote, revelando uma refeição simples que havia preparado. Eu pensei que você poderia gostar de uma noite tranquila sem reuniões do conselho. Sem formalidades, apenas nós. Seu coração se encheu com o gesto. Eu gosto muito disso, ela respondeu, sua voz falhando ligeiramente. Eles se sentaram juntos à beira do lago, compartilhando a modesta refeição. A conversa fluiu facilmente, intercalada com silêncios confortáveis. Naria se viu estudando o rosto de Rowan, a luz das estrelas acentuando a bondade em seus olhos e a força silenciosa em seus traços. Ela se perguntou se ele poderia sentir as emoções que ela lutava para conter. À medida que a noite avançava, Ruvim se reclinou, seu olhar fixo no céu. Você sabe, ele começou, seu tom contemplativo. Eu sempre admirei as estrelas. Elas são um lembrete constante de quão vasto e conectado o universo realmente é. Naria seguiu seu olhar, seus olhos prateados refletindo os céus acima. Elas sempre pareceram um lar para mim, mas ultimamente encontrei um tipo diferente de consolo, algo mais próximo, mais tangível. Ruvim se virou para ela, sua expressão indecifrável, mas intensa. Naria, as palavras pairaram no ar, carregadas de significado não dito. Seu coração acelerou, a respiração presa enquanto ela esperava que ele continuasse. Mas antes que ele pudesse, um tom melódico agudo ecoou à distância, um sinal do conselho alfiriano. Naria suspirou, seus ombros caindo levemente. O dever chama, ela murmurou, um toque de arrependimento em sua voz. Ruvim acenou com a cabeça, a decepção mal disfarçada. Claro, não devemos mantê-los esperando. Eles se levantaram, juntando seus pertences, mas quando se viraram para sair, Naria hesitou. Ela estendeu a mão, seu toque roçando o braço de Ruvim. Quando ele a olhou, ela manteve seu olhar, sua expressão resoluta. Ruvim, ela disse suavemente. Há algo que preciso dizer. Mas não esta noite. Quando este assunto do conselho for resolvido, você se encontrará comigo aqui. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso, seus olhos quentes de compreensão. Estarei aqui! Eles se separaram, a promessa não dita pairando no ar como um sussurro. Ambos sabiam que seus caminhos estavam se convergindo, seu vínculo se aprofundando a cada passo que davam. Embora o caminho à frente permanecesse incerto, eles encontraram consolo no conhecimento de que enfrentariam isso juntos. Nos dias seguintes ao encontro à beira do lago, as vidas de Naria e Ruvim foram consumidas pelas complexidades da diplomacia entre espécies. O Conselho Alfiriano convocou uma cúpula de emergência, reunindo delegados para discutir o futuro das relações terra-alfiriana. As tensões entre facções,
de ambos os lados aumentaram, ameaçando desmantelar o frágil vínculo forjado entre seus povos. Naria, sempre a diplomata, se viu no centro das discussões. Contudo, sua recuperação recente havia elevado seu status dentro do conselho, e sua experiência pessoal com Rúvin se tornaram um símbolo do que a humanidade e os alfirianos poderiam alcançar juntos. No entanto, o peso da expectativa pesava sobre ela, seus pensamentos frequentemente vagando para a promessa que havia feito à beira do lago. Enquanto isso, Rúvin se dedicava ao seu papel como médico e conselheiro da delegação humana. Ele permanecia firme em suas obrigações, mas seu coração ansiava pelos momentos tranquilos que havia compartilhado com Naria. A memória de seu toque e a promessa em seus olhos alimentavam sua determinação de ver a cúpula até o fim. A cúpula foi realizada em uma grande câmara, onde o destino de seus povos estava em jogo. A arquitetura ao redor deles era uma fusão impressionante do design orgânico alfiriano e da sofisticação tecnológica humana. A câmara zumbia com delegados, suas vozes uma cacofonia de debate e discordância. No centro estava Naria, imponente e confiante enquanto se dirigia à assembleia. Estamos em uma encruzilhada, ela começou, sua voz firme mas apaixonada. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Nossos povos suportaram conflito e desconfiança por tempo demais. Chegou a hora de escolher um caminho diferente. Um caminho de unidade, compreensão e respeito mútuo. Suas palavras ressoaram com alguns, provocando murmúrios de concordância, enquanto outros permaneceram céticos. Um dos delegados humanos, um homem severo chamado Orlan, levantou-se para falar. Unidade soa nobre, disse ele, mas que garantias temos de que esta aliança beneficiará ambos os lados? A humanidade sacrificou muito para encontrar os alfirianos. Naria encontrou seu olhar, sua expressão inabalável. E nós, alfirianos, também sacrificamos. Mas acredito que a solução não está em nos concentrarmos em nossas perdas, mas em construir um futuro onde tais sacrifícios não sejam mais necessários. A sala caiu em silêncio enquanto suas palavras penetravam. Respirando fundo, os pensamentos de Naria brevemente se desviaram para Rúvin, extraindo força da memória de seu apoio inabalável e da convicção silenciosa em seus olhos. Justo quando ela estava prestes a continuar, um alarme soou pela câmara, seu tom agudo cortando a atmosfera tensa. Um oficial do conselho entrou apressado, seu rosto pálido de urgência. Houve uma violação no perímetro externo. Forças hostis estão avançando em direção ao cume. O caos irrompeu enquanto os delegados se apressavam em busca de segurança. O coração de Naria disparou enquanto ela examinava a multidão, seus instintos gritando por ação. Rúvin apareceu ao seu lado, sua presença ancorando em meio à turbulência. Precisamos evacuar os delegados, disse ele. Sua voz calma, mas firme. Eles são a chave para manter a paz. Se eles caírem, tudo pelo que trabalhamos desmoronará. Naria assentiu, sua mente acelerada enquanto eles formulavam um plano juntos. Eles guiaram os delegados em direção às rotas de evacuação, movendo-se rapidamente e com propósito. Mas, ao se aproximarem da saída, uma explosão ensurdecedora abalou a câmara, jogando-os ao chão. Poeira e detritos encheram o ar, e Naria tossiu enquanto lutava para se levantar.
Ela se virou e encontrou Ruvan a protegendo com seu corpo. A preocupação gravada em seus olhos. Você está machucada? Ele perguntou, sua voz tensa. Estou bem, ela respondeu, embora seus membros tremessem. E você? Ele deu um leve aceno, seu foco se deslocando para a fonte da explosão. Através da névoa, avistaram um grupo de insurgentes armados avançando, suas armas apontadas para os delegados em fuga. A mandíbula de Naria se apertou enquanto ela se levantava. Não podemos deixar que eles tenham sucesso, declarou ela, a determinação endurecendo sua voz. Ruvan hesitou, buscando seus olhos. Naria, você já fez o suficiente. Deixe-me, ela interrompe-se. Esta é minha responsabilidade. Juntos, disseram em uníssono, confrontando os insurgentes, lado a lado, contudo. Suas habilidades combinadas mostraram a força de seu vínculo, a agilidade alfiriana de Naria e a expertise tática de Ruvan permitiram que eles superassem seus adversários. A batalha foi intensa, mas sua determinação compartilhada os levou adiante. Quando os reforços chegaram, os insurgentes haviam sido subjugados e os delegados restantes foram evacuados em segurança. Naria e Ruvan estavam de pé em meio às consequências. Seus corpos machucados, mas seus espíritos inquebrantáveis enquanto a poeira assentava. Naria se virou para Ruvan, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Obrigada, disse ela, sua voz tremendo, por estar ao meu lado, por acreditar em mim. Ruvan estendeu a mão, envolvendo gentilmente seu rosto. Naria, eu acreditei em você desde o momento em que nos conhecemos. Você me mostrou o que significa lutar por algo maior do que você mesma. Seus olhares se encontraram, sentimentos não ditos finalmente encontrando palavras. Naquele momento, o peso de suas experiências compartilhadas culminou em uma única verdade inegável. Eles haviam encontrado um no outro não apenas parceiros, mas almas gêmeas. Enquanto o sol nascia sobre o horizonte, lançando uma luz dourada sobre o campo de batalha, Naria e Ruvan estavam lado a lado. O caminho à frente permanecia incerto, mas eles sabiam que enfrentariam juntos. Meses depois, a aliança entre a Terra e a Alfaria floresceu, fortalecida pelos eventos do Kumi. Naria e Ruvan tornaram-se símbolos do que poderia ser alcançado quando as diferenças eram deixadas de lado em favor da unidade. Seu amor, nascido da luta e resiliência, tornou-se um farol de esperança para ambos os povos. E embora os desafios de seus mundos continuassem, Naria e Ruvan os enfrentaram com determinação inabalável. Seu vínculo um testemunho do poder da conexão, compaixão e da força duradoura do espírito humano. Plus.